pelo trabalho do Senhor. Nós ensinamos. Lucas capítulo 6. Estamos trabalhando esse tema, encontros com Jesus. O nosso tema está ali, encontros com Jesus, dinâmica do amor e da misericórdia.
Começamos já na semana passada a estudar esse tema. Semana passada nós fomos do verso 27 ao 35. Hoje nós iremos do 36 ao 45. Lucas 36 ao 45. Lembrando que temos feito exposições do Evangelho de Lucas. Por que é que eu trabalho só com mensagens expositivas? Por que é que eu trabalho dessa maneira? Primeiro, para que os irmãos conheçam a Bíblia. Então, irmão que ainda não leu, leia Lucas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 e 6. Então, o primeiro objetivo é que vocês conheçam a Bíblia. Segundo objetivo é que a forma que nós vamos estudando a Bíblia, a própria Bíblia vai colocando os temas. Então, eu não preciso ficar lá, essa semana eu vou falar sobre perdão. Essa semana eu vou falar sobre amor. Essa semana eu vou... Não. A própria Bíblia vem trazendo temas. E aí nós não corremos o risco do pastor ficar fazendo a mensagem direcionada. Essa semana, o pastor pegou um tema que está acontecendo na igreja e trabalhou. Então nós estamos trabalhando com um texto, para que os irmãos entendam que a Bíblia fala aos nossos corações. Lucas capítulo 6, do verso 36 ao 45, diz assim: Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e vos perdoarão. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Disse-lhes uma parábola: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Porque olhas para o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu? Como pode dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê fruto bom. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos dos espinheiros, nem uvas das ervas daninhas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Pois do que está cheio o coração, a boca fala. Que Deus aplique a sua palavra ao meu coração e ao teu coração. Encontros com Jesus, dinâmica do amor e da misericórdia. Queridos, encontrar-se com Jesus não é só se encontrar com os milagres de Jesus. Encontrar-se com Jesus não é só se encontrar com as curas de Jesus. Encontrar-se com Jesus é encontrar-se com seu ensino. Nós vivemos uma geração que fala: eu tive um encontro com Jesus, mas que não se encontra com as suas palavras. Então, encontrar-se com Jesus é encontrar-se com seu ensino e com a sua palavra. E aqui em Lucas capítulo 6, do verso 27, que estamos trabalhando, nós temos visto que encontrar-se com Jesus é encontrar-se com uma nova maneira de amar. Nós falamos na semana passada que quem encontra com Jesus começa a amar os seus inimigos. Quem se encontra com Jesus começa a fazer o bem para aqueles que odeiam. E quem se encontra com Jesus começa a bendizer quem fala mal dele. E quem se encontra com Jesus ora por aqueles que os caluniam. Então, encontrar-se com Jesus é encontrar-se com uma nova maneira de viver. E o nosso destaque hoje será a partir do verso 36, Lucas 6,36, que diz: Sede misericordioso. Por que é que eu tenho que ser misericordioso? Jesus responde: assim como o vosso Pai é misericordioso. Então, quando Jesus fala, sede misericordioso, alguém pergunta, me dá um motivo bom. Ele fala, olha, o Pai de vocês,
O vosso Deus é misericordioso. Alguns vão dizer que o Lucas é o Evangelho da Misericórdia. Alguns conhecem Lucas como o Evangelho da Misericórdia porque ele dá muita ênfase na questão da misericórdia. Então, encontrar-se com Jesus é encontrar-se com misericórdia, não só para mim, mas para os outros. E encontrar-se com Jesus é encontrar-se com Deus de toda misericórdia. Encontrar-se com Jesus é encontrar o Deus de toda misericórdia. Muitas pessoas, ao encontrar-se com Jesus, imaginam que estão encontrando-se com Deus irado. Não entenderam a dinâmica do relacionamento que nós temos em Deus, que é o próprio julgamento de Deus, passa pela misericórdia. Então a nova dinâmica do amor em Jesus é o amor que vai além dos sentimentos, pois esse amor está relacionado ao encontro com Jesus e à extensão desse relacionamento. Então amar agora e ter misericórdia, que é o nosso tema, é uma extensão do meu relacionamento com Jesus. Então quem anda com Jesus começa a fazer as coisas que Jesus fez, a sentir misericórdia, a desenvolver misericórdia. Amor e misericórdia é a nova dimensão da vida daqueles que são encontrados por Jesus. Ora, nós somos encontrados no erro, no pecado, vivendo uma vida de ódio, vivendo uma vida de contrariedade, de inimizade. Quando eu me encontro com Jesus, a primeira coisa que vai acontecer em mim é que eu vou voltar a ser amigo de Deus. Eu vou voltar a ser filho de Deus. Eu vou voltar a me relacionar com Deus, mas ao mesmo tempo voltar a amar as pessoas e viver misericórdia. Então, a nova dinâmica e dimensão da vida do cristão, ela caminha no preâmbulo do amor, na dinâmica do amor, na extensão do amor. Então, sede misericórdia, porque Deus é misericordioso. Êxodo capítulo 34, verso 6, os irmãos deixam aberto lá em Lucas, mas vão lá em Êxodo 34, verso 6, nós vamos ter uma definição de quem Deus é. Êxodo 34, verso 6 vai dizer assim: passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benevolência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado. Contudo, o culpado não tem por inocente, castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a quarta geração. Então aqui quem é Deus? Tardio em irar, profunda em misericórdia. Esse texto é quando Moisés fala: Deus, revela-se a mim, mostra-me o teu rosto. Deus fala: eu não posso mostrar meu rosto para você, mas eu vou deixar você me olhar só de relance. Então Deus coloca Moisés em uma rocha, e Deus passa por Moisés, e quando Deus passa, ele revela a sua misericórdia. Quem Deus é? Deus é misericordioso. O Salmo 103, verso 8, que já lemos aqui no nosso culto, diz que Deus é grande em amor, grande em misericórdia. Se encontrar com Deus é se encontrar com misericórdia. E no próprio Evangelho de Lucas, nós vamos ter vários destaques aqui sobre a misericórdia. Lucas capítulo 1, verso 50. Nós já trabalhamos esse texto. Lucas capítulo 1, verso 50. Que é o cântico de Maria, diz assim: a sua misericórdia estende-se de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia de Deus alcança as gerações. Mas também no verso 54, vai dizer assim: ajudou Israel seu servo, lembrando-se da sua misericórdia. Então são vários textos. Lucas, ainda no capítulo 1, verso 7 e 2, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. O verso 78, por causa da profunda misericórdia do nosso Deus. Então se percebe que Lucas dá muito destaque à misericórdia. Então aqui, segundo o verso 50, a misericórdia de Deus estende-se de geração em geração. A misericórdia de Deus, ela se estende, ela alcança a nossa geração. A misericórdia de Deus, ela é extensiva, ela alcança.
No verso 72, para manifestar-se misericórdia, a misericórdia de Deus, ela se manifesta. No verso 78, por causa da profunda misericórdia. A misericórdia de Deus é profunda. Não importa onde o homem esteja, o mais fundo do pecado que ele esteja, a misericórdia de Deus é profunda, o alcança. Não importa a geração que você esteja, a misericórdia de Deus é extensiva a todas as gerações. Não importa quão mal a sua família foi ou é, a misericórdia de Deus alcança, ela se manifesta e ela é profunda. Então Lucas fala muito da misericórdia, por isso que Jesus fala: sede misericordioso, porque Deus é misericordioso. Manifesta a misericórdia de geração após geração. Ele manifesta a misericórdia profunda. E nós temos algumas parábolas também aqui de Lucas que falam da misericórdia. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10. É uma parábola conhecida, todos conhecem essa parábola aqui. Capítulo 10, a partir do verso 25. E a parábola acontece o seguinte: eles estão falando sobre a questão do amor. Ele está conversando com o mestre da lei, e ele, para se justificar, ele pergunta para Jesus: Jesus, quem é meu próximo? Jesus começa a contar a história do bom samaritano, dizendo que um homem saiu de Jerusalém, estava descendo em direção a Jericó. No meio do caminho ele foi assaltado. Esses assaltantes espancaram, bateram nele e deixaram ele quase como morto. Ele diz que passou um sacerdote, o sacerdote passou de largo, passou um levita, também passou longe, mas veio o samaritano. O samaritano foi lá, olhou para ele, cuidou dele, colocou no seu jumento e levou até uma hospedaria. Quando termina a parábola, Jesus faz uma pergunta, que vai estar lá no verso 36. Lucas 10, 36. Olha a pergunta que Jesus faz ao homem: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Verso 37, ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Aí disse Jesus, vai e faz da mesma maneira. Então a misericórdia, precisamos ser misericordiosos porque o nosso Deus é misericordioso. Precisamos ser misericordiosos porque existem pessoas caídas na vida que precisam de misericórdia. Queridos, o outro não vai ser teu próximo enquanto o que aproxima você dele não seja misericórdia. O que aproxima, o que nos aproximou de Deus, o que fez Deus se aproximar de nós é a sua misericórdia. E o que nos aproxima do próximo é a misericórdia. E por isso Jesus fala: vai e faz o mesmo. Faz o quê? Usa de misericórdia. Porque tem pessoas que precisam de misericórdia. O outro destaque vai estar em Lucas 18, verso 13. Então, outro destaque sobre a misericórdia. Lucas 18, verso 13. Anota esses textos para você ler depois, querido. Crente tem que ler a Bíblia. Tem que ler. Lucas 18, verso 13. Vai dizer assim. Aqui é a parábola do publicano e do fariseu. Não vou ler tudo. Diz que o publicano orava, o fariseu orava, falava: Deus, obrigado porque eu não sou igual a esse homem, obrigado porque eu não sou igual aos outros homens. No verso 13, o cobrador de imposto, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Misericórdia é o que nós também devemos pedir. Então, misericórdia é o que o nosso Deus é. Misericórdia é quem Deus é. Quem é Deus? Deus é misericordioso. Por Deus ser misericordioso, nós também precisamos ter misericórdia. Mas ter misericórdia tem a ver com a gente levar misericórdia para as pessoas, mas também pedir misericórdia por nós. Então, encontrar-se com Jesus é encontrar-se com a misericórdia. Mas a pergunta que eu vou fazer para a gente poder entender esse encontro com Jesus é: como é que vive uma família, uma igreja, um ambiente que não tem misericórdia? Quais são as características
de uma família, de uma igreja que não tem misericórdia? Ora, se eu me encontrei com Jesus, logo eu vou ter que dar evidência desse encontro. Nesse texto aqui, do 27 ao 35, a evidência é o amor, a evidência é fazer o bem, a evidência é bem dizer quem fala mal, a evidência é orar. A partir do verso 36, a evidência é a misericórdia. Me encontrei com Jesus. Então você é o povo da misericórdia. Porque quem se encontra com Deus aprende a ter misericórdia. Como é que eu sei então se eu tenho misericórdia? É isso que nós vamos olhar aqui. Como é que vive uma família, uma igreja, uma pessoa que não tem misericórdia? Primeira coisa, quando não há misericórdia, prevalece um ambiente de julgamento. Verso 37, não julgueis e não sereis julgados. Quando não há misericórdia, há julgamento. Ambientes sem misericórdia, o juízo é uma das principais características. As pessoas vão julgar uns aos outros, vão falar mal dos outros, vão dizer o que é que Deus tem que fazer com essa pessoa. Igreja sem misericórdia, a cobrança. Pastor, não vai tirar a pessoa do louvor? Pastor, não vai tirar o professor da sala das crianças? Pastor, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo? Essa igreja não tem misericórdia. Famílias que não têm misericórdia, prevalece o julgamento. Você é isso, você é aquilo, você não muda, você não tem jeito. Ambientes que não têm misericórdia, prevalece o juízo. Prevalece a gente rotular as pessoas, a gente falar quem são as pessoas. Alguém chega e fala: nossa, mas o pastor José, ele parece legal. Mas é porque você não conhece o pastor José, é como eu conheço. Pastor José é isso, pastor José é aquilo. Julgamento, juízo sobre as pessoas. Ambientes sem misericórdia, prevalece o juízo. Ambientes sem misericórdia são ambientes de condenação, onde a gente condena as pessoas. São ambientes sem misericórdia. E quanto menos misericórdia, mais juízo. Mais você é isso, mais você é aquilo. E sempre prevalece as coisas negativas. Porque onde não há misericórdia, não há elogios. Não há reconhecimento do que é bom. Onde não há misericórdia, os defeitos são cultuados. Onde não há misericórdia, as cobranças são intensificadas. Mas onde há misericórdia, há amor, há incentivo, há perdão. Me encontrei com Jesus, então você se encontrou com a misericórdia. Você deve ser uma pessoa misericordiosa. Você deve ser uma pessoa que olha o irmão em pecado e fala: irmão, está errado, vamos sair dessa, eu vou te ajudar. Você olha para alguém que caiu e olha com receio: o próximo pode ser eu vou estender as mãos. Quando Jesus fala não julgueis e não sereis julgado, tem duas conotações pelo menos aqui. Ser julgado pelos outros, porque se você acostuma a julgar todo mundo, e se você coloca como um santo, melhor que todo mundo, meu irmão, minha irmã, no dia em que você cair, você está perdido. Não haverá misericórdia para você. Mas também a segunda conotação é Deus. Quem julga, Tiago vai falar, quem julga o seu irmão não é cumpridor da lei, é juiz da lei. E você se coloca no lugar de Deus. Só que nenhum de nós consegue estar no lugar de Deus, porque nós somos pecadores. Então, quando não há misericórdia, prevalece um ambiente de julgamento. Mas pastor, então a igreja não pode disciplinar? A igreja pratica disciplina e não juízo. A igreja não tem autoridade de julgar. Ela pratica disciplina movida pelo amor, querendo a restauração, querendo a transformação. A disciplina da igreja não é punitiva, ela é corretiva para que haja um aperfeiçoamento.
Então, quando não há misericórdia, prevalece um ambiente de julgamento. Verso 37, não julgueis e não sereis julgados. Mas também, quando não há misericórdia, prevalece um ambiente de cegueira espiritual. Verso 39, disse-lhe Jesus uma parábola: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no mesmo buraco? A falta de misericórdia cega. Aonde não há misericórdia, as pessoas perdem a visão. E um começa a querer guiar o outro, porque é juiz. Quem se coloca como juiz acha que sabe todas as coisas, acha que sabe toda a verdade, e ele começa a aconselhar as pessoas. Só que esse aconselhamento vem de um coração cheio de juízo. E quem está cheio de juízo, fica cego. É a misericórdia que abre nossos olhos. Nós só conseguimos olhar Deus pela misericórdia. Lembra que eu falei para vocês que Êxodo 34 é quando Moisés diz: Deus, deixa eu ver o teu rosto. E Deus fala: Moisés, você não pode ver, porque se você olhar para mim, você vai morrer. Mas eu vou deixar você me olhar pelas minhas costas. Quando Deus passa por Moisés, o que Moisés vê de Deus é apenas misericórdia. A única coisa que a gente consegue ver de Deus é misericórdia. Porque se a gente vê o juízo, a gente morre. Jesus está falando: em ambientes que não tem misericórdia, vocês estão cegos. Vocês não estão vendo Deus e vocês não conseguem guiar um ao outro. Vocês estão cegos. O ambiente de vocês é de cegueira. Onde há juízo e onde há cegueira, há um sentimento de vingança. Mas quem se encontra com Jesus está olhando Deus pela sua misericórdia, e ele começa a pregar esse Deus de misericórdia, ele começa a viver esse Deus de misericórdia. Então, quando não há misericórdia, existe a cegueira espiritual. Quando não há misericórdia, intensifica-se a questão do juízo. As pessoas ficam condenando. Famílias sem misericórdia, famílias que condenam aos outros. Onde prevalece o juízo, é onde as pessoas estão cegas. Não vê mais as qualidades boas, não vê mais as coisas boas. E daí você conversa, alguém vem falar do filho, e vem reclamar do filho: mas irmão, teu filho não tem nenhuma qualidade? Ah, não tem, pastor. Meu Deus, deve ter, mas é a tua falta de misericórdia que faz com que você não enxergue o outro, que você não enxergue as qualidades do outro. A outra coisa que acontece quando não há misericórdia: prevalece a hipocrisia. Verso 41 e 42. Porque olhas para o cisco que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho. E essa parábola aqui, queridos, é uma linguagem que Jesus usa aqui, é uma linguagem até poética e engraçada. Jesus, ele fala em tom de brincadeira. Como é que você está tentando tirar o cisco do olho do teu irmão, se no teu está uma trave? Então, aonde não há misericórdia, prevalece a hipocrisia. Verso 42. Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Onde não há misericórdia, há hipocrisia. Sou eu que estou falando? É Jesus que falou: hipócrita, primeiro tira a trave, que é algo muito maior do que um cisco. Algo muito maior do que um cisco. Então, onde não há misericórdia, prevalece a hipocrisia. As pessoas são hipócritas, elas condenam umas às outras, mas não olham para si. Jesus fala: olha a trave que está no teu olho. É como Jesus falasse assim: cuida da tua vida, não se meta na vida dos outros, porque a tua vida
Eu estou olhando daqui para cima, para baixo, a tua vida está pior do que a do teu irmão. E eu que estou vendo. Onde não há misericórdia, existe hipocrisia. E as pessoas falam uma das outras e esquecem de olhar. Então tira primeiro o cisco. Jesus não está dizendo que a gente não deve ajudar o outro a levar seu pecado, se livrar dos pecados deles, mas é que, se você vai fazer isso, você tem que enxergar. Lembra que ele fala do cego? Quem está com a trave no olho também não está vendo bem. A misericórdia é quem abre nossos olhos. Querido, se você começar a fazer orações sinceras a Deus, falar: Deus, sonda o meu coração, igual o salmista, sonda-me, ó Deus, e me conhece, vê se há em mim caminhos maus, Deus vai começar a se revelar a você, e Deus vai revelar os teus caminhos e os meus caminhos. Então nós precisamos ter um ambiente de misericórdia e não de juízo, porque quem vive em ambiente de juízo vive um ambiente de julgamento, de hipocrisia e cegueira espiritual. Queridos, imagine uma igreja desse jeito, imagine uma família desse jeito, imagine uma sociedade desse jeito. Não dá. E o último momento, quando não há misericórdia, os frutos são maus. Verso 41. A questão dos frutos, 43. Não há boa árvore que dê fruto mau, e nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e nem uvas das ervas daninhas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. E aqui vem o texto que todos nós falamos: pois do que está cheio o coração, a boca fala. Sabe por que a gente muitas vezes fica falando de juízo? Porque o nosso coração está cheio de juízo. Mas quem está cheio de misericórdia, espalha misericórdia. Mas é a misericórdia que gera frutos bons em nós, queridos. Os frutos da bondade são frutos da misericórdia. Quem vive esse ambiente de julgamento, hipocrisia, cegueira espiritual, os frutos serão maus. Mas o que são frutos aqui? Frutos aqui é uma simbologia para os nossos atos. Se os nossos atos forem bons, a pessoa ou as pessoas que se relacionam com nós experimentarão o quê? Bondade, porque os meus atos são de bondade. Mas se os meus atos forem maus, as pessoas que se relacionam comigo experimentarão que atos? De maldade. Se os atos que eu pratico são de misericórdia, a minha relação com as pessoas vai gerar alegria na vida delas, vai arrancar sorrisos. Mas se os meus atos são de julgamento, hipocrisia, cegueira espiritual, a minha ação vai gerar tristeza, vai gerar dor, depressão, rejeição, inferioridade. Quem não vive esse encontro diário com Jesus, que é o encontro da misericórdia, faz o outro sofrer. Tem gente, queridos, que quando o pai chega, tem filhos que quando o pai chega em casa, eles ficam mal. Quando escuta a voz do pai, eles ficam mal. Quando escuta a voz da mãe, ficam mal. Tem pais que quando escuta a voz do filho, ficam mal. Estão traumatizados pelos frutos da maldade. Diferente de alguém que vive a bondade de Deus e fala, as pessoas falam: olha, chegou alguém para nos ajudar. Quem se encontra com Jesus começa a ter frutos bons, mas não haverá frutos se eu e você não nos apegarmos na misericórdia. Não existe, querido, a relação com Deus é uma relação de misericórdia. A fé cristã é uma fé de misericórdia, não de juízo. A nossa igreja, a nossa família, a minha família, a tua família, a principal característica tem que ser a misericórdia.
porque senão será um ambiente de julgamento, será um ambiente de cegueira espiritual, será um ambiente de hipocrisia, será um ambiente de frutos maus. Como é que se manifesta a hipocrisia em casa? Geralmente nas discussões. Você chega e fala, faz isso. A pessoa fala, não vou fazer. Mas por quê? Você não faz aquilo. Cada um tem a lista do que o outro não faz. O ambiente de misericórdia é um ambiente de perdão. Então, quando existe misericórdia, existe perdão, existe generosidade, existe liderança e cuidado, e existe coerência. Então, quando há misericórdia, quando nos encontramos com Jesus, em Jesus nós recebemos misericórdia. Os nossos ambientes são ambientes de perdão. Verso 38, ambientes de generosidade, ambiente de liderança e cuidado, e ambiente de coerência. Nós seremos coerentes com aquilo que nós falamos. Mas quando não há misericórdia, se eu não sou uma pessoa misericordiosa, coitado de quem convive comigo. Eu vou infernizar essa pessoa em nome do juízo de Deus. Mas quem vive a misericórdia, vive o amor. Pastor, como é que eu sei se eu sou uma pessoa misericordiosa? Vamos fazer algum exercício prático aqui. Vamos fazer exercício prático. Esposo, em relação à sua esposa, você tem mais ponto positivo ou negativo dela? Olha a tua lista. Se você tem ponto mais negativo, você não vive a misericórdia. Se você olha para a tua esposa e só vê pontos negativos, você não vive a misericórdia. Esposa, se você olha para o teu marido e só vê pontos negativos, você não vive a misericórdia. Filhos, se você olha para o teu pai e só vê ponto negativo, você não vive a misericórdia. Pai, se você olha para o teu filho e filha e só vê ponto negativo, você não vive a misericórdia. Outra característica, ambiente sem misericórdia, o problema é o outro. O problema é o outro, nunca sou eu. Quem vive um ambiente sem misericórdia, o problema é o outro. E queridos, nesses 12 anos que eu sou pastor, já vi muitos maridos falar que o problema era a esposa morreu, e o infeliz continuou do mesmo jeito, não era a esposa. A parte boa era a esposa que morreu. Já vi esposa reclamarem dos maridos. O marido morreu, você fala, agora a irmã vai prosperar, agora a irmã vai crescer, porque o lado ruim morreu. Não melhorou. Então o problema é você, irmã. Você que não tem misericórdia. Então, ambiente sem misericórdia, o problema é o outro, o mais errado é o outro. Mas quando eu tenho uma relação com Deus, lembra do publicano? Deus, ele nem tinha nem coragem de olhar para o céu, ele orou assim, de cabeça para baixo. Na cultura judaica, bater no peito é diferente da nossa. Na nossa, alguém bate no peito, geralmente é orgulhoso. Na cultura judaica, ele bateu no peito, que é sentimento de inferioridade. Bateu no peito e falou, Deus, se propício a mim, homem pecador, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o problema sou eu. Não é a minha casa, não é a minha esposa, não é meus filhos, o problema sou eu. Encontrar-se com Jesus é descobrir quem é o problema. E quando eu me encontro com Jesus, a graça e a misericórdia de Jesus me colocam no espelho. E sabe quem que vai aparecer nesse espelho? Você e eu. Mas não aparecem outras pessoas? Aparece. As pessoas que aparecem no espelho de Deus, não é para você julgar, é para você amar. Não é para você ficar condenando, é para você desenvolver misericórdia. E quem encontra-se com Jesus, encontra-se com a misericórdia. Já se encontrou com Jesus? Já se encontrou com Jesus? Quem se encontra com Jesus,
encontra-se com a misericórdia. Queridos, viver a fé cristã é viver relacionamento diário com Jesus. E quem vive esse relacionamento desenvolve misericórdia. Começa a cuidar de si, começa a olhar para a sua vida e começa a buscar a sua transformação. E transformado, restaurado, ele tem condição de se tornar um instrumento nas mãos de Deus, para que o outro também alcance misericórdia. Você quer ser esse instrumento de misericórdia? Você tem que se encontrar com Jesus. Encontros com Jesus são encontros de amor e misericórdia. Me encontrei com Jesus, que bom. Então você deve ser uma pessoa cheia de amor e misericórdia. Não sou pastor. Você se encontrou com a religião vazia e fria. Você não é Jesus. Você se encontrou com a placa de igreja, não se encontrou com Jesus. Você se encontrou com uma tradição religiosa, você não se encontrou com Jesus. Porque quem se encontra com Jesus, encontra-se com amor e com misericórdia. Vamos orar para encerrar?